Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Rapidamente passando para a palavra, João capítulo 12, o verso 44. Eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre as experiências que nós todos vivemos com Deus. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo lá em João capítulo 12, verso 44 até os 50, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Então Jesus disse em alta voz: quem crer em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Vamos orar. Senhor Deus poderoso, nós queremos, Senhor Deus, viver experiências com o Senhor. Queremos, querido Espírito Santo, desfrutar, Pai, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Não apenas, Senhor Deus, coisas humanas, coisas terrenas, Pai, mas viver a experiência do sobrenatural. Entender, Senhor Deus, como o Senhor se move em nossas vidas. Entender, Senhor Deus, como é a Tua voz. Saber, querido Espírito Santo, discernir, Pai. Ter maturidade e crescimento, Senhor, para entender o que o Senhor quer, o que o Senhor espera e o que o Senhor vai fazer em cada um de nós, querido Espírito Santo. Pai, nos dá, Senhor Deus, sabedoria e entendimento para entendermos essa palavra, Pai. Nos dá, Senhor Deus, um coração aberto e pronto para receber esta boa semente. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Então, gente, ontem eu falei sobre uma experiência que eu vivi na sexta-feira agora. Antes de entrar nessa experiência propriamente, eu quero pontuar aqui, eu quero falar sobre experiências que eu já vivi em Deus. Quero falar sobre experiências que a palavra do Senhor nos mostra que grandes homens e mulheres de Deus viveram. E quero falar de experiências de pessoas que estão em nosso meio, que eu sei que viveram. Então, primeiramente eu quero fazer uma pergunta: quantos aqui já viveram uma experiência sobrenatural com Deus? Quem aqui já viveu? Uma experiência onde você sabe que não é natural, foi Deus quem agiu na tua vida, foi Deus quem falou com você. Algumas pessoas aqui levantaram a mão. Enquanto eu estiver ministrando essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que no mundo espiritual vai gerar uma batalha, porque eu creio que no final dessa mensagem pessoas vão viver uma experiência com Deus. É por isso que Deus nos deu essa palavra. Se Deus nos deu essa palavra é porque Ele quer nos ensinar a ter uma profundidade de relacionamento com Ele. Não pense que isso vai ficar barato. Não pense que o inferno vai achar que isso é uma maravilha. Então, meu irmão, vai começar a haver uma batalha espiritual, no mundo espiritual. Quem é espiritual entende essas coisas. Você que já viveu uma experiência com Deus, eu quero que você interceda durante a mensagem. Eu quero que você interceda para que pessoas vivam o que você viveu em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, meu irmão, eu vivi na minha vida 3 experiências com Deus. 3. Na verdade 4 experiências, só que a primeira não foi propriamente para me favorecer, mas talvez para edificar a fé dos meus familiares. Porque logo no nascimento o inimigo tentou me matar. Eu nasci com horas de vida desenganado pela medicina, tive problemas, complicação no parto, e os médicos me desenganaram, e por causa de uma oração que foi feita, o Senhor me curou completamente. Então foi um milagre que aconteceu, e eu creio que essa
experiência foi dada para quem estava ali à minha volta, orando por mim, meus avós, minha mãe, meu pai, enfim, as pessoas que estavam naquele momento. Eu creio que ali elas tiveram uma experiência com Deus clara de que Deus intervém através do poder da oração. A Bíblia diz que a oração é poderosa, é eficaz, ela pode muito em seus efeitos, a oração. Então você tem que crer no poder da oração. Existe este poder que Deus te dá para você determinar sobre as coisas, e elas têm que mudar em nome de Jesus, amém? Então é o poder da oração. Então essa foi a experiência que eu passei, mas não me lembro. Das que eu me lembro, eu vivi 3 grandes experiências com Deus. A primeira, já falei, vou repetir, foi lá no barco, no Mar da Galileia. Naquele momento eu não entendi, mas hoje eu entendo que aquela primeira experiência foi para Deus se manifestar na minha vida e eu entendesse que Deus é real. Então, meu irmão, eu quero compartilhar com você essa primeira experiência. Primeiro eu gostaria que os santos fechassem os ouvidos, os que não têm pecado fechassem os ouvidos, porque essa experiência eu quero compartilhar com aqueles que pecam, com aqueles que erram. Eu fui para Israel sem pensar em Deus, eu fui para Israel sem nem estar preocupado em buscar a Deus ou não, até aquele momento, até aquele dia, até aquele encontro. Um dia antes de eu ter o encontro com Deus, o encontro que eu tive, que mudou a minha vida, eu fui a num bar na beira do Mar da Galileia, tomei todas naquele bar. Quando eu saí daquele lugar, fui pro hotel. Me lembro como se fosse hoje de eu chegando no hotel. Todas aquelas pessoas reunidas perceberam, porque a gente não precisa estar tropeçando para a gente perceber quando alguém bebeu, a gente sabe quando alguém bebeu. Então aquelas pessoas todas perceberam isso. E fui para o quarto. No outro dia de manhã haveria um passeio no Mar da Galileia. E nesse passeio, quando eu levantei de manhã, eu já levantei diferente. Eu levantei pensando em Deus, pensando e perguntando, não pensando, eu não fiz uma oração, mas eu levantei com aquele sentimento de: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu quero com isso? Para onde é que eu vou vivendo uma vida desse jeito? Ou seja, eu sei que isso tudo não vai levar a lugar nenhum. Eu sei que isso tudo não vai me trazer futuro nenhum. E eu não estou falando em relação a futuro com Deus ou não. É aquele sentimento que você tem quando você, mesmo quando está no mundo, que você sabe que vida noturna não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe que baladas não vai te levar a lugar nenhum. Você sabe que andar com pessoas que não têm valores familiares não vão te levar a lugar nenhum. E isso, muitas vezes você nem condiciona o fato de que a palavra de Deus diz isso. É simplesmente por uma questão de personalidade, de caráter mesmo, você já sabe isso. E aí eu comecei a fazer essas perguntas e nós fomos para o Mar da Galileia. Quando eu cheguei no Mar da Galileia, que as pessoas começaram a orar, eu fiz o que toda pessoa que não está em Deus faz, ela se afasta. Eu me afastei e fui para a proa do barco. E lá na proa do barco eu comecei a orar a Deus, eu comecei a buscar do meu jeito, eu comecei a falar: Senhor, eu vejo que o meu pai vive, eu cresci dentro de um lar cristão, eu vejo que o meu pai faz coisas que ele não precisaria fazer, porque ele já é uma pessoa que conhecida, reconhecida. O que leva um homem a 4 horas da manhã estar de joelho dentro de casa orando quando ninguém está olhando ele? Se não for para buscar um Deus que onde é que está? O que leva uma pessoa dessa? Então vamos orar na frente de todo mundo, porque aí pelo menos a gente aparenta ser santo. Agora lá na tua casa, você não tem o que mostrar para ninguém, ou é você e Deus ou não é nada. E aí eu comecei a me questionar com relação a isso. Senhor, se de fato existe esse poder, se de fato o Senhor vai fazer ou faz a obra na vida das pessoas, e se o Senhor ainda tem para a minha vida alguma coisa que de fato vá fazer com que eu viva uma vida de santidade, uma vida de buscar ao Senhor, uma vida de viver nos caminhos do Senhor. Eu não quero simplesmente fazer isso porque eu aprendi que na Bíblia diz isso. Eu não quero simplesmente fazer isso porque eu vejo que pessoas sobem em cima do altar, pessoas oram, adoram, pessoas choram. Pode estar motivada simplesmente por uma emoção.
De repente a pessoa está traumatizada com alguma coisa, está sensível, e aí chora. Mas quem disse que aquilo ali é o Espírito Santo? Pode ser uma sensibilidade normal. Mulheres, quando estão sensíveis, choram vendo propaganda de margarina na televisão. Ou é verdade ou é mentira? Então, meu irmão, às vezes é sensibilidade do próprio, dia a dia. Mas, Senhor, eu não quero viver isso. Eu quero viver uma experiência de verdade, se é que de fato o Senhor tem uma experiência para a minha vida. Naquele momento, meu irmão, quando eu fiz essa oração, eu fui tomado por uma presença extraordinária e fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Foi algo que eu nunca mais vou me esquecer. Quem já foi batizado com o Espírito Santo de Deus sabe o que eu estou falando. É um momento onde você é tomado de uma alegria que nada se compara nessa terra. É um momento onde parece que todas as dores, tudo que você tem, o Senhor arranca de dentro de você, e a tua vontade é simplesmente adorar a Deus. Você se esquece de tudo à sua volta e você simplesmente adora a Deus. E aí você entende por que a Bíblia diz que existem os serafins que andam 24 horas por dia voando sobre o trono do Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Meu irmão, quando você está na presença do Senhor de verdade, você não quer falar outra coisa a não ser declarar que Ele é santo. Então foi a primeira experiência que eu vivi, que foi extraordinária. Ali eu não entendi muita coisa no momento. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a entender por que Deus faz isso. Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai ver que sempre que o Senhor quer alcançar, sempre que Jesus queria alcançar um povo, sempre que Jesus queria alcançar uma nação, algum povoado, quando Ele queria alcançar, Ele usava pessoas que ninguém acreditava. Ele usava pessoas que todo mundo acusava. Ele usava pessoas que todo mundo sabia que aquele indivíduo ou aquela mulher era uma mulher cheia de pecado. Pega a mulher a samaritana. A Bíblia mostra em João 4 que aquela mulher tinha 5 maridos. O sexto não era nem dela. Ou seja, a mulher já não era valorizada naquela cultura. Agora você imagina uma mulher que já tinha tido tantos maridos, quantos casamentos ela não desfez. Como é que as pessoas olhavam para ela? Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que o horário que ela foi no poço para buscar água não era um horário comum as outras mulheres irem no poço. Por quê? Porque ela queria fugir do relacionamento, do contato, porque provavelmente ela era uma mulher desprezada naquela sociedade. Só que a Bíblia mostra que mesmo assim o Senhor Jesus Cristo foi até ela, sentou e aguardou por ela, e através quando Ele alcançou a vida dela, Ele conseguiu mudar a história de Samaria. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que quando o inimigo, quando Jesus queria ganhar a cidade de Gadara, Ele expulsou 2 demônios, uma legião de demônios de 2 homens que viviam nos sepulcros. A Bíblia mostra isso. A Bíblia vai nos mostrar diversos exemplos de pessoas que outrora viveram cheio de problemas, e que depois de transformados, o Senhor usa aquelas pessoas para começar a alcançar vidas. Eu não entendi lá naquele momento, mas hoje vendo, quando eu olho amigos meus entrando dentro da igreja, pessoas que viviam a mesma forma de vida que eu vivia, entrando, sendo batizadas, sendo restauradas, buscando ao Senhor, eu entendi que aquele momento foi um momento de restauração para que vidas ao meu redor fossem restauradas. Então, meu irmão, isso não é uma exclusividade minha. O que eu quero dizer para você é que se você viver uma experiência com Deus, se você esquecer do passado que você levou, se você esquecer das acusações que você tem sofrido, se você esquecer dessa voz que diz para você que o teu tempo passou, essa voz, na hora que você esquecer, você vai viver uma experiência com Deus, e essa experiência vai mudar a vida de pessoas que estão à sua volta. Pessoas vão ser transformadas através disso. Eu não entendi no momento, meu irmão e minha irmã, mas depois de estudar a palavra do Senhor, eu comecei a entender o porquê que aquelas pessoas, quando me viram sendo batizado com o Espírito Santo, ficaram assim, ficaram um tempão olhando, ficaram um tempão assustadas, porque a religião faz isso, a religiosidade faz isso. Quando entram pessoas aqui, por mais que você esteja em Deus, por mais que você esteja buscando ao Senhor, se entrar um mendigo aqui e se ajoelhar nesse momento aqui na frente, a religiosidade vai te impulsionar a olhar assim: mas como?
Mas como que isso pode estar acontecendo? Como que isso pode acontecer? E isso nós precisamos tomar cuidado, meu irmão e minha irmã, porque Deus, meu irmão e minha irmã, ontem eu falei na experiência que Deus me deu, Deus me mostrou que as grandes chaves dessa cidade, as grandes mudanças que vão acontecer nessa cidade, o Senhor vai realizar através de pessoas que ninguém acredita. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você não acredita no teu ministério, se você não acredita no teu chamado, esta é uma evidência clara de que o Senhor vai te usar para fazer uma grande obra na tua família, no local onde tu trabalha, onde tu colocar os teus pés, meu irmão. Deus vai fazer uma obra em nome de Jesus. Tenha essa certeza. Foi a primeira grande experiência, uma experiência que Deus se revelou. Deus é real, o Espírito Santo de Deus é real. O mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo natural. Enquanto nós estamos aqui apenas condicionados à nossa limitação humana, a carne que nos prende, nós temos essa convicção de que o mundo espiritual está agindo. Existe um mundo espiritual. A segunda experiência que o Espírito Santo me deu foi uma experiência onde eu entendi qual era o meu propósito. Hoje eu entendo isso. Às vezes você tem uma experiência com Deus, você vive uma experiência com o Senhor. Eu estava conversando ainda há pouco aqui, ali atrás, com o irmão, e ele estava me falando sobre esse momento que a gente vive, de estar em Deus, de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor, mas não ter ao certo uma dimensão do que Deus quer da nossa vida. Será que você tem passado por isso? Será que você já passou por isso? Você sabe que Deus está agindo na tua vida, você sabe, você está pagando um preço, mas você não sabe o que Deus vai fazer. Busque por uma experiência para você descobrir o teu propósito, o teu chamado, porque o Senhor vai te dar. Essa experiência eu descobri quando o pai faleceu. No dia que o pai faleceu, no dia em que ele foi sepultado, eu cheguei em casa, abri a minha Bíblia e falei: Senhor, eu não sei o porquê disso tudo. Eu não sei qual vai ser o propósito disso tudo. Eu não sei, Senhor, que se eu vou realizar um ministério, se eu vou ter uma chamada ou não. Senhor, eu não sei. Eu tenho os meus negócios, eu foquei a minha vida inteira na minha carreira profissional, eu foquei a minha vida inteira em fazer a rádio prosperar, em fazer a rádio crescer. A rádio, nós alcançamos aquilo que nós sempre desejamos. Hoje eu tenho uma vida que eu não precisaria me envolver com o ministério, mas eu sinto dentro do meu coração arder uma chama ao ponto de que essa rádio, essas coisas não me atraem mais em nada. Mas e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho ensino, instrução nessa área, eu não sei. As pessoas, eu cresci ouvindo falar que você vai ser um pastor, você vai ser um grande homem de Deus, mas filho de pastor, pensa que é porque é filho de pastor, as pessoas falam para agradar. Às vezes a gente acha isso. Eu achava que, as pessoas acham que filho de bispo é bispinho, e não é bem assim. Mas a verdade é que eram profecias. E aí quando eu fiz essa oração, eu pedi: Senhor, eu não conheço a palavra, eu não conheço a tua palavra, eu preciso descobrir a tua palavra. E para você descobrir o propósito de Deus para a tua vida, você precisa descobrir a sua palavra. Você precisa cair para dentro da palavra. A palavra de Deus não pode ser simplesmente um momento onde você ouve sentado num culto. A Bíblia Sagrada tem que fazer parte do teu devocional diário. Todos os dias um tempo separado, exclusivo, para a busca do conhecimento da palavra de Deus, para descobrir propósito. E aí naquele momento eu não sabia, eu descobri isso depois. Eu li, eu pedi para o Senhor fala comigo. O Senhor conhece cada limitação, o Senhor vai falar com cada um de acordo com a maneira como você vai entender, porque Deus não é Deus de confusão. Deus vai fazer você entender, vai ficar bem claro que Ele está falando com você. Quando eu pedi para o Senhor falar comigo, eu abri a Bíblia. Ester 4:14 dizia assim: se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte para o povo, mas você e a família do seu pai morrerá. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição em que você está. Simplesmente assim. Quando eu li aquele texto, eu me lembrei. Na verdade, o Espírito Santo revelou no meu coração: se você ficar calado nessa hora,
O povo não vai ficar sem pastor. Deus vai levantar alguém. Deus sempre vai levantar alguém que esteja disposto a ser um instrumento na mão dele. Deus vai levantar. Mas você e a família do seu pai morrerá. Este morrerá não era da morte física, mas uma morte de ministério, ministerial, sacerdotal. Eu poderia escolher viver a minha vida sendo um profissional, sendo um empresário e realizando todos os meus sonhos profissionais. Isso não ia me tirar a salvação, isso não ia me tirar a condição de ser um servo do Senhor. Eu iria provavelmente prosperar, porque o salário do teu trabalho, do teu suor é a prosperidade. Mas eu ia estar deixando de exercer de fato o propósito que Deus tinha para a minha vida quando já me salvou no momento do nascedouro. Eu ia estar abrindo mão disso. Eu ia viver aquele tipo de vida onde as pessoas vivem, a grande maioria delas, com aquele vazio interior. Você acha que o que você quer é uma grande casa na praia, e aí você trabalha por uma grande casa na praia. Quando você encontra e consegue aquela grande casa na praia, você usufrui com a tua família, mas certo dia você está naquela casa na praia e aquele mesmo vazio não foi embora ainda. E aí você acha que é uma casa no campo, e aí você trabalha duro e você conquista, porque o Senhor vai te abençoar para isso, mas ainda assim você descobre que não era aquilo que você queria. As pessoas vivem numa ansiedade, num vazio o tempo todo, porque de fato elas não descobrem o propósito que Deus tem para a vida delas. Se você descobrir o propósito que Deus tem para a tua vida, uma experiência verdadeira com Deus e entender o propósito, meu irmão e minha irmã, você pode estar em dificuldade, você pode estar passando dificuldade, miséria, você pode estar passando por situações de problemas de saúde, não importa a situação que você estiver passando, se você estiver no propósito de Deus para a tua vida, em tudo Ele te fortalecerá. Isso é um fato para as pessoas que descobriram o propósito. Você vai descobrir que as pessoas que descobriram o propósito delas, nada foi fácil, muito pelo contrário, foi muito sofrimento. Mas o que levava elas a não desistirem? O que levou essas pessoas a vencerem? Foi o fato de elas terem absoluta certeza de que elas nasceram para aquilo ali, e realizando aquilo ali elas se realizam. E aí, meu irmão, independente da condição que você está, o sucesso é só uma consequência do trabalho árduo em cima do teu propósito. E aí naquele momento o Senhor falou comigo, e eu entendi que eu deveria realizar o meu propósito sendo um pastor, realizando isso. Só que o Senhor só me mostrou o propósito. Depois daquilo ali, meu irmão, foram 2 anos de trabalho árduo. Foram 2 anos que quem viveu comigo pessoalmente, quem estava comigo, sabe o que nós passamos para chegar até aqui. E nós ainda não chegamos onde Deus vai nos levar não, meu irmão, vem muita luta pela frente ainda, vem muita batalha ainda pela frente. Mas a verdade é que quando você encontra o teu propósito, quando você encontra aquilo que Deus quer para a tua vida, você também encontra o teu adversário. O adversário vai se levantar na tua vida, porque ele não vai querer que você chegue no propósito que Deus tem para a tua vida. Então saiba, meu irmão e minha irmã, que se você está realizando a obra do Senhor, e o inimigo tem se levantado na tua vida, é porque você acertou o alvo. Permaneça onde você está, porque maior é quem está com você do que quem está no mundo. O Senhor vai realizar a obra na tua vida, em nome de Jesus. Não desiste. Aleluia. E aí, meu irmão, esse foi a segunda grande experiência. Eu descobri o que o Senhor queria. E aí, a partir daquele momento, daquele dia, a minha vida virou quase que uma obsessão diária, por buscar a palavra, por estar dentro da palavra, não há nada hoje em dia que me alegra mais do que estar lendo a palavra, porque o Senhor me capacitou e o Senhor me escolheu para isso, então é algo que me dá prazer. Às vezes eu tenho que tomar cuidado para não deixar a esposa de lado, tenho que tomar cuidado para não deixar as outras coisas de lado, porque eu só quero estar lendo a Bíblia. É propósito, não é aquilo que Deus me chamou para fazer. Se você foi chamado para ser um adorador, você vai ver que você vai querer estudar instrumentos, música, desenvolver o teu talento musical. Se você foi chamado para servir, você vai ver que aquilo que promove a dor no outro, você quer resolver, é propósito. E aí aquilo te motiva e você está sempre envolvido com aquilo. Hoje, essa semana eu estava conversando com meu irmão,
E ele estava mostrando, e ele estava falando para mim, olha o que é propósito, olha o que é chamado. O meu irmão tem um chamado maravilhoso em restauração de vidas, em pegar pessoas que estão mendigos de rua, e liberar a palavra sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas serem saradas, porque Deus tirou ele daquele mundo. Então ele vai muito embaixo de ponte, toda semana. Esses dias eu estava saindo da igreja, era 11 horas da noite, vi o carro do meu irmão parado no meio da rua, achei estranho, parei o carro. Quando eu parei o carro, ele estava sentado na rua conversando com um bêbado. Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, não quer comer alguma coisa, eu te levo para comer. O bêbado, não, eu quero dinheiro, não, eu te levo para comer. Sentado com o bêbado, 1h da meia-noite na calçada. É um propósito, é um chamado. Deus dá tanta graça para ele nisso, que esses dias ele foi embaixo de uma ponte. Quando ele chegou embaixo da ponte para dar alimento, ele encontrou uma pessoa que ele conhecia, um amigo dele da época de juventude, embaixo da ponte, foragido da polícia. Estava preso, saiu naquele de induto, né, de 7 dias, e naquele induto ele não voltou mais para a cadeia. E aí, vivendo na rua e tal. Deus deu tanta graça para o meu irmão, que o meu irmão começou a pregar a palavra para ele. E sabe onde é que ele deixou ele? Na porta da penitenciária. Ele resolveu se entregar. Meu irmão, quem é que faz isso? Quem é que faz um bandido querer ir para a porta da delegacia? Vai passar agora lá humilhação, porque os presos vão dizer que aquilo ali é coisa de louco, vai passar por problema. Mas é o seguinte, meu irmão, o Espírito Santo de Deus plantou a semente, ele vai pagar o que tem para pagar, e o Senhor vai restaurar a vida dele em nome de Jesus. Vai restaurar. Isso é propósito. Isso é propósito, descobrir o propósito. Então tudo que tu faz dentro do teu propósito vai dar certo. O Senhor está com você, o Senhor vai fazer prosperar. Acredite que o Senhor vai fazer você prosperar. E aí o terceiro foi sexta-feira agora. Quando o Senhor me mostrou o que Ele quer que nós façamos, e aí inclui você, porque hoje o Senhor me transformou num pastor, e como pastor eu devo apacentar. Um pastor, ele tem que instruir, um pastor tem que desenvolver na igreja o talento que cada um tem de realizar a obra que o Senhor tem para cada um de nós. E aí na sexta-feira agora eu vivi essa experiência com o Senhor. Eu estou debaixo de um propósito de 21 dias de oração, e coloquei no meu coração de subir ao monte nesses 21 dias, e na sexta-feira, quando eu subi ao monte, orando ao Senhor, desses propósitos, são 7 propósitos, desses propósitos 2 são pessoais, que envolve eu e a minha família, e 5 são para a igreja, são propósitos em cima da igreja, do ministério, daquilo que Deus vai fazer na igreja. E orando ao Senhor, eu contei ontem aqui, eu comecei a ouvir uma roda, pessoas orando. Onde eu estou indo, normalmente eu vou sozinho, sempre vou sozinho, coloco o capuz, então eu chego lá, ninguém me vê e é tudo escuro, as pessoas não se veem. Passa, ô paz do Senhor, porque passou um vulto perto de você, mas você não vê, é tudo escuro. E aí, mas eu ouvindo, eu pregando, eu orando, comecei a ouvir vozes familiares, comecei a ouvir vozes que eu conhecia. E quando eu comecei a ouvir essas vozes, eu comecei a me lembrar quem eram essas pessoas. E comecei a trazer na memória o sofrimento que eu passei através da vida dessas pessoas. Porque essas pessoas que estavam orando eram pessoas que promoveram na minha vida o que antes eu não entendia, hoje eu entendo, mas naquele tempo talvez fossem os piores momentos da minha vida. Hoje eu entendo que elas foram usadas por Deus para me aproximar mais dele. Eu só cheguei até aqui por causa de tudo isso que aconteceu. Mas naquele tempo eu não entendia. E aí eu comecei a ser tomado por uma raiva, aquele sentimento de raiva, de amargura, de decepção. E aí quando eu comecei a ser tomado por esse sentimento, eu comecei a orar ao Senhor, dizer: Senhor, me livra disso, me liberta disso, porque não é o que eu quero. Eu não quero sentir isso. Eu achei até que eu estava curado, Deus. Eu achei que isso tinha saído dentro do meu coração. Como é que isso volta agora? Senhor, eu não quero, pelo amor de Deus, arranca isso de mim, porque a tua palavra diz que o reino dividido não subsistirá. Então, se eu estou sentindo esse tipo de coisa, parece que nós estamos num céu dividido, porque está todo mundo ali adorando, orando, todo mundo levando uma voz de adoração ao Senhor, e eu sentindo raiva disso. E aí o Senhor
falou no meu coração: vai perto deles e ouve a oração. E quando eu cheguei perto deles, eu comecei a ouvir a oração, e aquela oração era maravilhosa. Senhor, salva as famílias. Senhor, muda a história da cidade. Senhor, multiplica a tua igreja. Senhor, orações que todos nós fazemos. Só que me provocava tristeza. E aí, quando isso entrou no meu coração, o Espírito Santo falou muito claro ao meu coração: isto que você está sentindo é exatamente aquilo que eu sinto quando você ora a mim, mas faz coisas erradas. Quando você ora a mim, mas peca conscientemente. Quando você eleva a tua oração e faz com que a tua oração chegue na minha presença, mas na verdade você está vivendo uma vida que eu não quero que você viva. Este é o sentimento que eu sinto, porque a palavra do Senhor diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Mas mesmo assim, o Espírito Santo falou no meu coração: eu te amo. Mesmo assim, eu tenho amado. Mesmo assim, eu tenho tido misericórdia. Mesmo assim, eu tenho tido compaixão com a tua vida. Eu tenho transformado a tua vida. Mesmo sabendo que você erra, que você me entristece, eu tenho te amado. Então por que você não consegue amar? Por que você não libera o perdão, se eu tenho te perdoado? E aí, meu irmão, eu entendi esse princípio e comecei a orar. E aí o Senhor começou a tirar do meu coração todo o sentimento que eu estava sentindo. E aí o Senhor falou comigo em João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deu, meu irmão, o Senhor deu. Se o Senhor deu o seu Filho unigênito, nós que somos portadores do Espírito Santo de Deus, templo e santuário do Espírito Santo de Deus, como é que nós não queremos muitas vezes entregar esse mesmo Espírito àquelas pessoas que precisam dele? Queremos guardar para a gente. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre várias coisas, sobre essa questão do amor, sobre a questão da solidariedade, porque Deus deu o seu Filho. Meu irmão e minha irmã, foi onde o Espírito Santo falou comigo sobre as chaves dessa cidade, e falou para eu falar para a igreja. Eu falei ontem na Santa Ceia e vou repetir aqui: as chaves da cidade, meu irmão e minha irmã, estão naquelas pessoas que nós não acreditamos. As chaves das portas que abrem o teu sucesso, que abrem a tua prosperidade, que abrem a cura do Senhor sobre a tua vida, que abrem a provisão do Senhor sobre a tua vida. Estas chaves não estão escondidas em palácios, essas chaves estão escondidas em corações sedentos, pecadores, desprezados. Essas pessoas são as pessoas que vão mudar a nossa vida. O Espírito Santo falou isso comigo ontem, na sexta-feira. Fernando, ele me levou à beira do monte, e aí foi lindo a experiência, porque eu me sentia sendo guiado pela mão de Deus. Ele me levou na beira do monte e disse assim: olha para a cidade, procura aqui de cima aquilo que você tem lutado tanto lá embaixo, aquilo que para você é tão importante lá embaixo, procura aqui de cima. E eu comecei a procurar. Depois de muito procurar, eu descobri que era desse tamanho, meu irmão. É assim que Deus olha. Às vezes nós estamos no meio do problema, achamos que ele é muito grande. O Senhor está olhando e está vendo que é desse tamanho. Se você sair da dimensão do teu problema e entrar na dimensão do Espírito Santo de Deus, você vai ver que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que a tua própria visão pode alcançar. Então sai da dimensão do problema, sai da dimensão daquele problema, daquilo que você tanto deseja. Vai para a dimensão da adoração, do louvor, da oração. Vai buscar o Senhor, se esconde no Senhor, eleva os teus olhos para o monte, diz de onde virá o socorro. O Senhor vai te mostrar, meu irmão e minha irmã, a dimensão daquilo que Ele quer te entregar. Foi o que o Senhor fez com Moisés. Vai lá, olha, sobe no monte e olhe toda essa imensidão. Essa é a terra que eu quero dar a vocês. Só que ele precisou subir, meu irmão. Então suba, vamos deixar de baixar o nível, vamos subir, porque o Senhor quer entregar nas nossas mãos coisas grandes, mas nós precisamos entrar na dimensão da adoração, do louvor, do entendimento e do relacionamento com Deus. E aí nós vamos receber isso. O Senhor falou comigo sobre fé, porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, é fé. E aí o Espírito Santo pediu para eu falar para a igreja: a fé que o Senhor quer que nós desenvolvamos, meu irmão e minha irmã, não é a fé onde você crê que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Não é a fé onde você simplesmente crê que o Senhor vai abrir uma porta. Não é essa fé onde você simplesmente acredita de que dias melhores virão.
Não, o Senhor quer que nós desenvolvemos, além desta fé, uma fé onde nós vamos ser transformados nos agentes dos milagres. Meu irmão, Deus quer desenvolver dons na igreja. O Espírito Santo de Deus quer desenvolver dons de profecia, de palavra, de sabedoria, de ensino, de crescimento, de cura, de milagre. Aqui estão pessoas, meu irmão e minha irmã, que Deus já está dando dons, que o Senhor já está ensinando qual é o caminho que deve andar. Busque com dedicação os melhores dons, diz a palavra do Senhor. Começa a buscar, meu irmão. Começa a entrar numa esfera de adoração e de busca, para que o Senhor te transforme, não simplesmente alguém que recebe, mas alguém que proporciona, porque o Senhor diz na sua palavra, que a sua palavra, aqueles que pregam a palavra, aqueles que ministram a palavra, aqueles que vivem a palavra, os sinais acompanhariam essas pessoas. A Bíblia diz que quando os discípulos entenderam isso, eles saíram fazendo a palavra do Senhor, realizando a obra do Senhor, e o Senhor cooperava com eles em tudo que eles faziam. Meu irmão, o Senhor vai cooperar com você em tudo que você realizar. Creia que você é um agente de milagres, creia que você vai impor as mãos sobre os doentes, eles vão ser curados. Creia que você vai lançar uma palavra e essa palavra vai transformar a vida daquela pessoa. Creia, meu irmão e minha irmã, que se você ganhar um bêbado, todo bar se transforma numa igreja. Creia que se você ganhar uma prostituta, aquele prostíbulo vai se transformar numa igreja. Creia que se você ganhar um viciado em drogas, a família inteira vai se transformar numa igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Você tem esse poder de cura. Vamos desenvolver isso, meu irmão. Vamos passar de nível. Vamos viver experiências com Deus, onde nós vamos ver Deus agindo através das nossas vidas, porque você é o canal condutor da ação do Espírito Santo de Deus nessa terra. Amém? O Senhor falou muito forte. O Senhor falou muito forte sobre o envio, porque Deus não enviou o Senhor Jesus Cristo a essa terra para condenar o mundo, mas Ele enviou para salvar. Meu irmão, Deus não enviou Jesus Cristo para condenar, então vamos perder o espírito de religiosidade. Muitas vezes nós não ganhamos ninguém para Jesus, porque a palavra que nós temos é uma palavra de condenação. Olha, eu sou crente, se eu morrer eu vou para o céu, se você morrer você vai para o inferno. Nós chegamos assim muitas vezes. Eu sou conhecedor da palavra, eu ando com a palavra do Senhor, e a palavra me diz que o ímpio vai para o inferno. Meu irmão, a palavra que muda a vida do indivíduo é uma palavra trazendo amor. Jesus Cristo só conseguiu fazer o que fez porque Ele fez por amor. Se nós amarmos, se nós sabermos entender que aquela pessoa está passando por aquilo, porque tem uma história por trás daquela vida, tem uma história por trás daquele problema, se nós identificarmos qual é o problema, nós vamos tratar com amor, e essa pessoa de verdade vai ser salva, porque Deus não enviou Jesus Cristo para condenar, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar, e salvar a todos. Então vamos ter essa mensagem. Vamos ter essa mensagem de amor, porque o Senhor quer nos mostrar isso, quer nos levar a isso. E aí naquela experiência o Senhor me levou ao fato da salvação, que a Bíblia nos mostra que nessa terra não há nenhum outro nome pelo qual nós poderemos ser salvos, meu irmão. A salvação chama-se Jesus Cristo. Não é Francisco, não é Maria, não é João, não é Fernando, não é André, não é ninguém, meu irmão. A salvação chama-se Jesus Cristo. Então que você tenha essa convicção dentro do teu coração e anuncie Jesus Cristo para as pessoas que precisam dele, e você sabe que precisam dele. Então isso é algo que o Senhor colocou no meu coração. Foi a terceira experiência que eu vivi, que Deus colocou no meu coração e fez eu entender aquilo que a igreja precisa viver. E aí eu queria agora compartilhar com vocês, só para confirmar o que eu estou te falando, as experiências com Deus que homens e mulheres viveram. E como é que você vai viver uma experiência com Deus? Você não pode simplesmente viver uma vida cristã achando que igreja é um clube social, porque não é. Igreja é a manifestação do poder de Deus nessa terra. Aquilo que de Deus pode ser conhecido é revelado através de nós, é manifesto através de nós, diz a palavra do Senhor. Então a igreja é a manifestação do poder de Deus nessa terra, e nós precisamos viver uma experiência com Deus. E como é que nós vamos viver uma experiência com Deus? O primeiro fato está em Jeremias 29:13. A palavra do Senhor diz: mas vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Primeiro fato para você viver uma experiência com Deus de verdade, meu irmão e minha irmã, você tem que querer
muito. Você tem que buscar de todo o coração. Você tem que ansiar de verdade uma experiência viva com Deus. Você tem que clamar, você tem que suplicar para que Deus te dê a experiência que você está buscando. É o primeiro fato. Deus, meu irmão e minha irmã, não é um Deus para quem está andando de qualquer jeito, de repente tropeça, ai Deus, oh Deus, que maravilha. Não, meu irmão, Deus é para aqueles que procuram como quem procura uma agulha no palheiro. É para aqueles, meu irmão e minha irmã, que querem colocar Deus naquele espaço da tua vida onde nada foi preenchido com nada que você colocou ali, preencheu, porque aquele espaço, ele é único e exclusivamente para Deus, e aquele espaço se chama o primeiro lugar na nossa vida. Então, o primeiro fato, para nós vivermos uma experiência de verdade com Deus, é nós querermos muito. Eu gosto muito de um texto que está lá em Provérbios 2, verso 4, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios 2, verso 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim: se você procurar a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento dele. Se você procurar a sabedoria como quem busca a prata, se você procurar o Senhor como quem busca um tesouro escondido, meu irmão, te imagina neste momento, numa ilha deserta, de 200 metros quadrados, o tamanho dessa igreja aqui, e nessa ilha deserta, a pessoa que te coloca ali diz o seguinte, ó, aqui tem tesouro escondido, tem ouro, se você achar é seu, você vai ser milionário. Meu irmão, fecha o olhinho, imagina o que você não faria para achar esse tesouro. É este o sentimento que nós temos que ter para nós encontrarmos a Deus. É o mesmo sentimento. O sentimento de quem procura uma prata, de quem procura um tesouro escondido. A Bíblia diz: se nós tivermos esse sentimento, nós encontraremos, saberemos o que é temer ao Senhor, reconhecer a soberania de Deus e encontraremos o conhecimento de Deus. Você quer viver o conhecimento do Senhor sobre a tua vida? A igreja está aqui ainda, a igreja está quietinha, está servindo essa palavra? Amém? Meu irmão, se você quiser viver esse conhecimento, busque como quem busca um tesouro. Busque, meu irmão e minha irmã, como você vai buscar o seu salário no final do mês. Ainda que não seja o que você esperava, mas você vai buscar o teu salário com alegria, porque Ele vai pagar as suas contas. Busque, meu irmão e minha irmã, o conhecimento de Deus, porque o Senhor vai se revelar na tua vida em nome de Jesus. O Senhor quer te dar uma experiência única com Ele em nome de Jesus. Amém? Então o primeiro fato é que nós temos que buscar, e buscar de todo o coração, não é mais ou menos. Não é mais ou menos, não importa se até hoje você não buscou como você deveria. Não importa se até hoje você não se despertou na vontade de buscar de verdade o Senhor. Não importa se até hoje você não quis viver uma experiência, meu irmão, isso tudo já passou. Note o que eu falei para você, na primeira experiência que eu vivi com o Senhor, até algumas horas antes de viver, eu nem imaginava e nem fazia questão. Mas quando eu decidi que eu queria viver, meu irmão, é tudo que o Senhor quer. É um coração contrito e quebrantado. Tudo que o Senhor quer é um coração que deseja participar do gozo do Senhor. Tudo que o Senhor quer, meu irmão, é que nós de fato queiramos essa presença do Senhor em nossa vida. É isso que o Senhor quer. O Senhor vai entrar na tua vida e vai te dar uma experiência profunda quando você querer. Amém? E aí você vai ver, meu irmão, que os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes heróis da fé que a palavra do Senhor nos mostra, Hebreus 11 nos mostra uma lista enorme. Você vai ver que todos eles viveram experiências com o Senhor. Porque a experiência com o Senhor vai destravar o teu ministério, vai destravar o teu chamado, vai fazer você nunca mais perder a razão da tua fé. Porque muitas vezes, meu irmão, as pessoas duvidam da nossa fé e elas usam argumentos que até mesmo você começa a duvidar depois disso. Por quê? Porque você não viveu uma experiência com Deus. Quando você viveu uma experiência verdadeira com Deus, meu irmão, pode falar o que for, você não vai acreditar, porque você sabe que Deus falou com você. Você sabe o que você viveu com Deus. Nós precisamos buscar isso. Você vai ver que Moisés, a Bíblia diz que ele estava com 80 anos de idade, nasceu em berço esplêndido. Na verdade não nasceu em berço esplêndido, mas foi criado pela filha do filho do faraó. Então ele viveu uma vida com as melhores universidades, viveu uma vida, eu costumo dizer, de playboy do Egito,
porque ele nunca chegaria ao cargo de Faraó e com eles as suas responsabilidades, mas ele vivia todos os benefícios de morar no palácio, ou seja, não teria cargo nenhum porque era um hebreu criado pela filha do Faraó, aproveitaria, mas não teria responsabilidades, não fazia nada. Ele nasceu no meio nesse contexto, e aí a Bíblia diz que com 40 anos mais ou menos ele matou um egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos exilado, e nesses 40 anos exilados, certo dia a palavra do Senhor diz que o Senhor apareceu para ele. O Senhor apareceu através da sarça ardente. O Senhor queria usar Moisés para fazer uma obra. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor se revela a nós de várias formas. O Senhor se revela a nós de várias maneiras. O Senhor hoje tem ferramentas extraordinárias para se revelar a nós, meu irmão. Eu já conversei com Deus e já tive revelações sobre a palavra do Senhor de tantas maneiras. Naquela época, meu irmão, Deus não tinha internet, Deus não tinha os instrumentos que nós temos hoje, não tinha televisão, não tinha pessoas, não tinha nem a sua própria palavra, porque Deus queria usar Moisés para começar a escrever a palavra. Aí o Senhor não tinha o que fazer, o que fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar fogo nesse mato. E aí a Bíblia diz que quando Deus colocou fogo na sarça ardente, Moisés ficou surpreso no seu pensamento. Aquilo chamou a atenção dele, ele foi até a presença do Senhor, e com 80 anos de idade ele começa o seu ministério. Meu irmão, nunca é tarde para você viver uma experiência com Deus. A experiência que Deus tem para fazer na tua vida e realizar na tua vida, só importa que você esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Começou o ministério dele com 80 anos de idade. A Bíblia diz que ele tinha problema de comunicação, uns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era fanho, e aí, não bastasse isso, ele pediu ajuda. Deus me ajuda, eu não vou conseguir fazer sozinho, eu tenho que fazer a obra, e como é que eu vou fazer sozinho com 80 anos? Aí Deus, não, eu vou te ajudar. Trouxe outro velhinho, Arão, e aí foi os dois velhinhos agora, e fizeram tudo que você conhece a história, libertaram o povo do Egito. Porque não tem idade, meu irmão, para o Senhor fazer a obra na tua vida. Não existe idade, existe você abrir o teu coração. Amém? Você vai ver, meu irmão, que Abraão foi a mesma coisa. Abraão, o Senhor também apareceu a Abraão. Abraão estava com 75 anos de idade. O que leva uma pessoa com 75 virar as costas para tudo que tinha, deixar toda a segurança, a zona de conforto que ele vivia, para ir obedecer à palavra do Senhor, à voz do Senhor, ao chamado do Senhor? Meu irmão, isso só aconteceu porque ele viveu uma experiência com Deus. Quando nós vivemos uma experiência com Deus, nós não temos mais medo do futuro, nós não temos mais medo daquilo que virá. O Senhor nos tira da zona de conforto, meu irmão e minha irmã. Se o Senhor está falando no teu coração, saia da zona de conforto, porque Deus tem uma terra maravilhosa para a tua vida, em nome de Jesus. Saia da zona de conforto. Você vai ver isso extraordinário acontecendo. Você vai ver isso na vida de Saulo. Saulo, a Bíblia diz que o Senhor, como uma luz, aparece ao redor dele, ele cai como cego. Meu irmão, quantas pessoas estão cegas no mundo? Estão cegas porque já não encontram mais saída para nada. Já descobriram que aquilo ali não é mais o que eles querem. Eles já descobriram que existe um Deus, e aquilo ali, nesse momento, eles vivem mais meio cegos, não conseguem mais enxergar qual é a diretriz que vão tomar. Mas aí a Bíblia diz, meu irmão, que eles pegam Paulo e levam para onde? Para a igreja, leva para Ananias, e Ananias ora por ele. E quando Ananias ora por ele, a Bíblia diz que é como se fossem escamas caíssem dos seus olhos, e ele voltou a enxergar. Meu irmão e minha irmã, se você está perdido no mundo, local que você tem que estar é dentro da igreja, porque dentro da igreja você vai conseguir ter a visão necessária para o Senhor fazer a obra na tua vida. Foi o que mudou a vida de Paulo. Até Jesus Cristo passou por isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando se batizou, no início do seu ministério, quando ele sai da água, a Bíblia diz que ele olha para o céu e vê o Espírito Santo de Deus descer sobre ele como forma de pomba, e dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Meu irmão e minha irmã, para nós vivermos o nosso ministério, vivermos o nosso chamado, vivermos de fato a nossa vida cristã com Deus, nós precisamos ansiar, buscar de todo o coração uma experiência verdadeira com Deus, porque se Deus fez com esses grandes homens, Deus vai fazer com você também, em nome de Jesus. Amém?
O Pentecostes, a Bíblia diz que no Pentecostes eles estavam todos, Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e eles ficaram orando, reunidos, até que do alto veio um som, um vento forte e impetuoso, e era como, a Bíblia diz que eles viram, como se fossem línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios pela presença do Espírito Santo de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, você não vai ouvir simplesmente falar, você vai participar, vai presenciar, vai ver com os teus olhos o que Deus vai realizar na tua vida, se você crê em nome de Jesus. Amém? E aí eu não quero ficar só nos exemplos meus e da Bíblia não, meu irmão. Eu quero usar exemplos aqui de pessoas, porque essa mensagem Deus está trabalhando no meu coração e colocando pessoas. Essa semana o Marcelo me contou um testemunho. Marcelo que, novo na fé, o Marcelo que até alguns dias atrás, cheio de dúvidas, como é que Deus age, o que Deus faz, e Deus, e eu não sei nem se eu mereço. Ele me conversamos um mês atrás, ele se sentia totalmente indigno de estar dentro da igreja, a batalha que ele vivia, não é verdade? A mulher vinha na igreja com os filhos, uma família linda que Deus deu, e ele dizia assim, ó, Fernando, eu não consigo, porque eu me sinto indigno de entrar na igreja. E meu irmão, esse é um sentimento que nós temos que ter mesmo. É um sentimento de nós entendermos que a graça do Senhor é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça do Senhor, mas isso não pode nos impedir de buscar ao Senhor. E isso também revela uma grandeza de caráter que se chama sinceridade. Para o Senhor realizar a obra na nossa vida, meu irmão, o Senhor quer um coração sincero. Sabe por que muitas vezes o Senhor não age na nossa vida? Porque ao invés de nós sermos sinceros na presença do Senhor e simplesmente reconhecermos as nossas falhas, nós queremos nos justificar para Deus. Nós buscamos nos justificar, Senhor, eu faço isso por causa disso, eu cheguei aqui por causa daquilo, foi culpa de não sei quem, é sempre uma justificativa na presença do Senhor. Meu irmão, Deus conhece o teu caráter, Deus conhece o teu levantar, o teu deitar, Deus conhece tudo que vai dentro do teu coração, Deus sabe que nós somos pó, e nós reconhecermos essa sinceridade, que sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum, e sem Ele nós somos simplesmente pó. Essa sinceridade vai fazer com que o Senhor traga para a nossa vida uma experiência. E aí o Marcelo viveu, semana passada também, né, Marcelo? No mesmo monte, que esse monte não vira uma superstição, né? Pelo amor de Deus. Ele só viveu essa experiência porque ele abriu o seu coração, podia ser dentro da sua casa, mas ele estava lá. E aí Deus deu a experiência, ele disse que desceu, viveu uma experiência que ele não conseguia nem ficar em pé, não conseguia nem enxergar o caminho. Porque a glória de Deus, meu irmão, quando chega muito perto de nós, e assim mesmo a palavra do Senhor mostra que a glória de Deus nos joga no chão, nós não conseguimos andar, a Bíblia nos mostra isso. E ele viveu essa experiência em Deus, e Deus lhe deu essa experiência, e nunca mais ninguém vai botar uma dúvida sobre a ação de Deus na vida dele, ou a ação de Deus nessa terra, porque ele sabe que Deus agiu na vida dele e viveu essa experiência. A Andréia é a mesma coisa, a Andréia viveu a experiência essa semana agora com seu filho. O Marcelo viveu pela sinceridade, a Andréia viveu pela dor, passou a dor de enfrentar o filho, de passar com o filho numa cirurgia complicada. O menino teve 3 paradas cardíacas durante a cirurgia, meu irmão e minha irmã, um menino de 4 anos de idade. A sua mãe desesperada, mas enquanto o menino estava lá, uma outra mãe tinha perdido a sua filha, e Deus colocou no coração dela de orar por aquela filha, e quando ela começou a orar, meu irmão e minha irmã, eu creio que quando ela foi na unção do envio, o Espírito Santo de Deus protegeu a vida do Vinícius, e por isso ele está aqui hoje. Mas cadê a experiência maior? A experiência maior está na própria língua, na boca do Vinícius. Quando ela chega no quarto e diz assim, Vinícius, você quer que a mamãe fique aqui? Ele diz, não precisa, mãe, o Jesus vai ficar aqui comigo. Jesus está aqui comigo, um menino de 4 anos de idade, meu irmão e minha irmã. Eu creio que aquele momento de cirurgia, Deus deu uma experiência para aquele menino, e aquele momento ali, o Senhor vai, através daquilo ali, agiu na família inteira. O Senhor o libertou dali, meu irmão. Experiência. O meu vô Iá conta que viu um anjo do Senhor. Faz quantos anos isso, vô? Faz mais de 50, não faz? Uns 35 anos. Estava trabalhando nas suas coisas atrás de casa, e de repente ele ouviu um barulho no mato. E meu irmão, nesse barulho do mato ele olhou para trás e viu um anjo lindo, que até hoje quando ele conta ele chora. E o vô não era um homem que conhecia a palavra, não era um homem que lia a palavra, na sua simplicidade Deus se revelou ao coração dele.
E apareceu exatamente como ele mostra na Bíblia Sagrada. Esses dias o vô veio para mim e falou assim: ó, Fernando, Deus falou isso, isso, isso comigo. Aí eu fiquei olhando para ele, Deus falou isso, então vamos ver. Fui olhar na Bíblia, estava exatamente o texto que Deus falou com ele. Eu vou não ler. Meu irmão, Deus não muda. Deus, na tua simplicidade, na tua determinação, Deus vai falar com você e vai fazer com que você entenda o propósito que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus. Deus vai te dar experiências. Amém? Então, meu irmão, nós vivemos experiências. Nós vivemos experiências, e aqui a Bíblia nos mostra que grandes homens viveram grandes experiências. E para nós vivermos essas experiências, nós precisamos deixar de buscar a Deus como aqueles que buscam, esperando o que Deus pode fazer em nós. Na verdade, o que Deus pode fazer por nós, e acreditarmos naquilo que o Senhor pode fazer em nós. Aí é que está a diferença. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas perguntando e buscando e clamando, gastando energia, meu irmão, porque você gasta uma energia tremenda para vir aqui, para deixar de sair da tua casa, deixar de vir, de fazer tantas outras coisas, para vir buscar aquilo que Deus pode fazer por você. Mas na verdade o Senhor está interessado que você saiba naquilo que Ele pode fazer em você. Cadê as nossas orações buscando pelo Espírito Santo de Deus? Cadê as nossas orações buscando por uma experiência com Deus? Cadê o nosso clamor buscando uma experiência única com o Senhor? É o que o Senhor espera de nós, meu irmão e minha irmã. Que nós tenhamos estes momentos de revelação e de experiência com o Senhor. Que você comece nessa semana a buscar uma experiência viva com o Senhor, porque Ele vai entregar na tua mão, Ele vai fazer com que você viva essa experiência em nome de Jesus. E aí eu gostaria de trazer mais um ensinamento aqui para você que Deus ministrou no meu coração, sobre os problemas que a experiência com Deus traz. Você sabia que a experiência com Deus pode te trazer um problema? Fala para o teu irmão, a experiência com Deus também traz problemas. Sabe qual é o problema que a experiência com Deus traz? É que muitos que vivem uma experiência com Deus não querem mais sair dela, querem ficar nelas para sempre, igual Pedro fez. A Bíblia mostra que Pedro, quando viveu uma experiência da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, quando ele viveu aquele momento da transfiguração, ele olha para o Senhor Jesus e diz assim: o que tal nós, está tão bom aqui, vamos fazer aqui umas tendas, vamos fazer aqui 2, 3 tendas e vamos ficar aqui, porque de tão bom que era a experiência. Só que a experiência com Deus, meu irmão e minha irmã, ela não serve para você ficar eternamente nela. A experiência com Deus, ela serve para destravar o teu ministério, para estartar o teu ministério, para você nunca mais deixar de acreditar no que o Senhor é e no que o Senhor faz, e a partir dessa experiência, meu irmão e minha irmã, você andar eternamente, você andar para sempre nessa terra pregando a palavra do Senhor. Tem pessoas, meu irmão, que viveram uma única experiência com Deus, isso já faz 50 anos, mas desde lá elas nunca mais deixaram de pregar o Evangelho. Nunca mais deixaram de falar quem Deus é, nunca mais deixaram de falar o que Deus faz. E muitas pessoas, meu irmão, quando vivem isso, querem viver eternamente naquela situação ali. Parece que todo culto tem que ser uma cambalhota. Se ele não sair doidão do culto, parece que Deus não falou com ele. E nós caímos num erro, meu irmão. A experiência serve para você dar motivo e razão para a tua fé. Pedro aprendeu isso. Lá na primeira carta que ele escreve a Pedro, ele diz que nós estejamos prontos para dar a razão da nossa fé quando nós formos perguntados. Meu irmão, existem muitos momentos da nossa vida que nós não vamos ter palavras para exemplificar e para dar razão da nossa fé, mas nós temos o nosso testemunho, nós temos a nossa experiência, nós temos a nossa vivência com Deus, e essa experiência, meu irmão, vai alcançar a vida de alguém em nome de Jesus. A experiência que Deus te deu servirá como testemunho. A experiência que Deus te deu servirá como pregação. A experiência que Deus vai te dar servirá como uma mensagem poderosa para você salvar, ganhar, transformar vidas, para você dizer que o Senhor Jesus Cristo é poderoso. Porque quem vai te ouvir, meu irmão e minha irmã, vai dizer assim: não, doido ele não é, doido ela não é. Se ele está falando tem alguma coisa estranha, aquilo ali começa a despertar na pessoa uma curiosidade. E tudo que Deus quer, meu irmão, para mudar a vida de alguém é despertar a curiosidade. Tudo que Deus precisa. Por isso a experiência.
Por isso nós precisamos viver uma experiência com Deus. Por isso nós precisamos, a partir da experiência que nós vivemos com Deus, amadurecermos, crescermos, passarmos da condição de meninos na fé e começarmos a andar como homens e mulheres na fé, equilibrados, como a palavra do Senhor nos ensina. Equilíbrio. Mas, meu irmão, viva e busque pelas experiências, porque no seu tempo, cada qual ao seu tempo, o Senhor vai trazendo para você ser fortalecido, o Senhor vai trazendo para você ir crescendo, o Senhor vai trazendo para você ir se aperfeiçoando nele, para você ir se aprofundando nele. Mas saiba, meu irmão, que essa experiência é para você pregar o Evangelho, é para você testemunhar, é para você falar do poder do Senhor. Amém? E aí, para encerrar, eu gostaria até que você se colocasse de pé. Louvor pode solar. Existem algumas pessoas que não vivem e não conseguiram viver uma experiência ainda com Deus, porque o que eu estou trazendo aqui para você, meu irmão, é um ensino, uma instrução sobre os passos que nós devemos dar para descobrir o Senhor e viver uma experiência com Deus. Alguém aqui ainda quer viver uma experiência com Deus? Alguém quer viver uma experiência verdadeira com Deus, para você nunca mais duvidar de que Deus é na tua vida, em nome de Jesus? O Senhor vai te dar essa experiência. Muitos não vivem porque eles caíram naquele conto da astúcia de Satanás. Olha o que Jesus Cristo diz, coloca ali na tela, João 12, 44 e 45. Olha como o inimigo é astuto, meu irmão. Olha como o inimigo é astuto, e por isso muitos de nós não vivemos as experiências que Deus quer que nós vivamos. Então Jesus disse em alta voz, Jesus está falando em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Será que alguém aqui percebeu? Olha a astúcia que o inimigo coloca em nossos corações. No mundo, você vai aprender que você tem que ver para crer. Na palavra do Senhor e na experiência que Deus tem para a tua vida, você vai entender que você precisa crer para ver. É diferente, meu irmão. Tudo no mundo espiritual e tudo com Deus é através da fé. Tudo é possível àquele que crer. Quando você entender, meu irmão, que o inimigo tenta colocar no teu coração, você tem que ver para crer, você vai sempre querer ficar vendo e nunca vai chegar lá, porque para você viver a experiência que Deus tem para a tua vida, você tem que crer. Jesus Cristo, quando ressuscitou a irmã, o Lázaro, ele disse para a irmã de Lázaro, Marta, ele disse assim: Marta, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Se você crer, meu irmão, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai viver uma experiência com Deus. Por isso, neste momento, eu gostaria de fazer um apelo, porque se essa palavra entrou no teu coração, e se você quer viver uma experiência com Deus, que vai começar aqui dentro, em nome de Jesus, você crê? Se você quer viver essa experiência, o local para você estar é no altar. O local que você tem que estar para viver uma experiência com Deus é no altar. Então eu quero te convidar, se você quer viver uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo, se você quer viver um tempo novo na tua vida, do sobrenatural de Deus, de você entender e perceber que Deus é real na tua vida, que você dê um passo agora de fé. Saia do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Perto quero estar. A igreja começa a adorar o nome do Senhor. Junto aos teus pés. A igreja começa a interceder. Pois prazer maior não há. Eu gostaria que neste momento, aquelas pessoas que no começo da mensagem eu perguntei, você já viveu uma experiência com Deus?
Eu gostaria que essas pessoas viessem à frente e começassem a orar, começassem a interceder, começassem a clamar ao Senhor pela vida dessas que estão querendo viver uma experiência com Deus. Comece neste momento, meu irmão e minha irmã, a interceder. Vem aqui na frente. Se você já viveu uma experiência com Deus, vem aqui na frente. Coloque as mãos sobre aquela pessoa que quer viver. Eu creio que pessoas serão batizadas com o Espírito Santo de Deus. Eu creio que pessoas serão visitadas com o Espírito Santo de Deus agora neste momento. Vamos proporcionar nesse momento uma atmosfera de adoração a Deus, porque Deus vai nos dar experiências únicas, individuais, pessoais, que vão fortalecer a nossa fé, desenvolver em nós, meu irmão, o chamado, desenvolver em nós, meu irmão, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então o louvor vai começar a adorar agora, e você, meu irmão, simplesmente adore ao Senhor. Abra o teu coração, seja sincero na presença do Senhor. Se você tem dúvidas, fala para Deus nesse momento. Abre o teu coração na presença do Senhor. Abre o teu coração, porque o Senhor vai nos dar experiências extraordinárias, para a honra e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e te adorar. Já tem gente sendo visitada aqui com o Espírito Santo de Deus. Tudo que há em mim. Já tem gente sendo cheia com a presença do Espírito Santo de Deus. Adore, glorifique o nome do Senhor. É para quem crê. É para quem crê. É pouco eu sei. Aleluia. Se comparado ao que ganhei. Aleluia. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Senhor Deus, queremos viver uma experiência com o Senhor. Querido Espírito Santo, a tua palavra nos ensina, Senhor, a nós crermos, Senhor, no teu poder, crermos na tua palavra, crermos, Senhor Deus, e buscarmos por ti. A tua palavra diz que se nós buscarmos de todo o nosso coração, Senhor Deus, nós descobriremos, Senhor, o conhecimento, nós encontraremos o Senhor, nós chegaremos, querido Espírito Santo, diante da tua presença, Senhor Deus, e seremos encharcados com a glória e com a unção do teu Espírito Santo. Oh Deus, visita-nos neste momento, Pai, com a tua unção. Visita-nos, querido Espírito Santo, com o teu mover. Espírito Santo de Deus, o Senhor já tem visitado pessoas aqui, Pai. Começa a batizar, Espírito Santo. Traga, Senhor Deus, renovo espiritual. Traga, querido Espírito Santo, o discernimento, Pai. Senhor Deus, destrava, Senhor Deus, propósitos, ministérios, chamados. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, Pai, nós estamos aqui para te adorar, para adorar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para glorificar o teu nome. Estamos aqui, Pai, desejando nada mais do que sentirmos a tua presença, vivermos uma experiência contigo, Pai. Dá-nos uma experiência, Senhor. Dá-nos, Senhor, um momento, Senhor Deus, pessoal, um momento, Senhor Deus, de intimidade, um momento, Espírito Santo, inconfundível, onde a tua voz, a tua presença, a tua graça, a tua unção venha sobre nós, e esta graça, Senhor Deus, nos encha. Esta graça, querido Espírito Santo,
Nos dê, Pai, o sentido da vida. Ó Deus, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos ama. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem estado conosco. Sabemos, Senhor, que o Senhor está nos visitando. Corações abertos estão sendo visitados neste momento, Pai. Eu te agradeço por isso, Espírito Santo de Deus. Deus, dá-nos fé, Pai. Dá-nos fé, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina que se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Nós queremos ver, Senhor Deus, a manifestação da Tua glória e da Tua graça em nosso meio, Pai. Espírito Santo, que essa igreja, Senhor, seja uma igreja, Pai, viva. Seja uma igreja, Deus, com dons. Seja uma igreja, Senhor Deus, com a manifestação do Espírito Santo. Seja uma igreja, querido Espírito Santo, onde o mover, onde o poder, onde a ação seja real, Pai. Onde vidas sejam transformadas, Senhor. Espírito Santo, nos ensina a adorar ao Senhor Jesus. Nos ensina a glorificar ao Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Nós declaramos que o Senhor é santo. Nós declaramos que o Senhor é santo. Nós declaramos que o Senhor é santo. Adore ao Senhor neste momento. Adore a Ele. Somente adore a Ele. Somente declare o seu amor por Ele. Somente abra o teu coração com sinceridade na presença dEle. Se você está no altar, você será cheio com a presença do Espírito Santo de Deus. Creia. Creia. Aleluia. É só o início das experiências que Deus tem para a tua vida. Continue buscando, continue clamando, continue sedento pela presença de Deus, porque Ele vai te levar a um nível além. Você vai entender muita coisa na tua vida, muita coisa que está fora do lugar que você não consegue enxergar. Você vai descobrir onde é que está Deus nesse lugar, onde é que Deus quer que você esteja. Viva dentro do teu coração esse sentimento de buscar a Deus como quem busca prata ou tesouro escondido, porque é uma garantia da palavra do Senhor, que se esse sentimento estiver em nós, tudo que nós precisamos será acrescentado. O Senhor não quer te ver na miséria, o Senhor não quer te ver no desprezo, o Senhor não quer te ver no sofrimento, o Senhor não quer te ver nessa ansiedade louca do dia a dia, achando que o amanhã nunca vai chegar, ou se chegar não será muito bom. O Senhor não quer nada disso em nós. O Senhor quer que nós vivamos uma vida abundante. Mas esse princípio, ele só se torna verdadeiro quando a ansiedade do coração está em buscar a Deus. Quando o desejo verdadeiro do coração não está naquilo que o Senhor faz por nós, mas naquilo que Ele faz em nós. Se esse desejo, meu irmão, entrar no teu coração, todas as promessas, que inclui saúde, felicidade, lar estabilizado, família bendita nessa terra, prosperidade financeira, tudo isso está na Bíblia, é bíblico, é para nós, é para o povo de Deus. Só que tudo isso só vive quem vive Deus, quem busca Deus, quem troca este erro que muitas vezes nós cometemos, e a igreja tem cometido nessa terra, em trazer para nós a necessidade da bênção e desprezando muitas vezes o abençoador. Meu irmão, você pode receber nessa semana a maior bênção da sua vida, ainda assim ela vai apodrecer e ela vai perecer, porque tudo nessa terra vai passar. O teu maior sonho, se for realizado nessa semana, chegará o tempo em que ele vai ser desprezível, vai passar, vai apodrecer. As bênçãos, elas passam. Agora o Senhor na tua vida, meu irmão,
não vai passar. O Senhor na tua vida vai te levar para a eternidade. Você será uma árvore frondosa que viverá na eternidade com o Senhor. Independente, meu irmão, daquilo que o Senhor tem para entregar na tua mão, o mais importante é você receber o seu Espírito Santo. Então nessa semana clame por isso, pelo Espírito Santo de Deus. Você vai viver experiências únicas com o Senhor. Te tranca no teu quarto, só tu e Deus. Ninguém te olhando, ninguém duvidando, ninguém questionando, tu e Deus. Não te disse, Jesus Cristo falou, que se você crer, você verá a glória do Senhor? Creia. Creia que você vai ver a glória do Senhor. Ele vai se manifestar no teu quarto, no teu local de trabalho, no teu carro. Troca aquela música do mundo por um louvor de adoração. Transforma o teu carro num lugar, num santuário de adoração ao nome do Senhor. Porque você vai viver, meu irmão, uma experiência. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tá louco? Não, tá cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.